Meus irmãos, paz, graças ao nosso Deus, faz esse momento, o privilégio que nós temos de estarmos iniciando a ou seja, nós temos isso nos facilitará, porque em alguns momentos de atividades no cultos, então agora nós ficamos independentes, independentemente do dia e do horário. Pois bem, irmãos, estamos iniciando o nosso último trimestre do ano de 2024, quarto trimestre, onde nós estamos estudando esse trimestre sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse é o nosso tema, o subtema desse nosso último trimestre. Nós vamos terminar então o ano lidando com as promessas de Deus. Nós sabemos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse há milhões assim, de promessas de Deus para o seu povo. E assim nós louvamos a Deus por este privilégio. Pois bem, meus irmãos, nós teremos 13 lições, e a de hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus, mas nós teremos outros temas, todos eles relacionados às promessas de Deus. Por exemplo, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja. Vamos tratar na lição 4 sobre promessa e obediência, a promessa da salvação, a promessa de cura divina. Enfim, estaremos estudando durante aí de outubro ao mês de dezembro sobre as promessas de Deus para o seu povo. Então hoje nós vamos iniciar com o nosso tema aí da lição número 1, falando especialmente sobre as promessas de Deus. Outra coisa interessante, você que nos acompanha, percebe que eu estou assentado, porque daqui para frente nós vamos lidar dessa maneira. Isso irá nos facilitar para a movimentação. Posteriormente, nós estaremos trabalhando aqui em forma de podcast, teremos mais de uma pessoa aqui para a gente conversar, discutir o tema de algumas das nossas questões. Hoje, estou aqui ainda sozinho, porém, dessa forma, sentado, e de uma certa maneira ajuda e nos facilita nas nossas transmissões. Ok, o texto bíblico sugerido pelo nosso comentarista está em Isaías 55. Então eu peço a você para abrir a sua Bíblia em Isaías 55 ou a sua revista. Porém, eu vou utilizar a partir do versículo 1, porque o comentarista ele utiliza na nossa revista os versículos 6 ao 13. Mas eu vou lidar com o capítulo 55, do versículo 1 ao versículo de número 13. Por que isso? Porque eu preciso dos primeiros 4 versículos para tratar do primeiro ponto que ele vai lidar aqui, sobre o convite que Deus faz ao povo de Israel, que está ali do 1 ao versículo 4 do capítulo 55. E aí, a partir do versículo 6, é que nós vamos verificar que Deus fala, depois do convite, do apelo ao povo, para que buscai ao Senhor. Então, para que busque o Senhor, é preciso de quê? Esse apelo de Deus, essa busca de Deus ao homem. Porque nós sabemos que o homem jamais ele irá a Deus se Deus não buscá-lo. Assim como Deus fez lá no Éden, com Adão e Eva, quando eles pecaram. Então, muito bem. Isaías 55, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Claro que nós estamos trabalhando aqui com algumas metáforas, porque Deus está tratando das questões espirituais do povo. Verso 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer?
ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então veja que nós já temos promessas de Deus, não somente no campo espiritual, mas também nos aspectos de bens materiais. Olha o versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Versículo 6, que é a sequência do texto, onde nosso comentarista está utilizando. Como eu fiz a leitura na minha Bíblia, a versão contemporânea, agora eu vou fazer da leitura da nossa revista Escola Dominical, e aqui nós teremos a leitura da tradução da versão corrigida. Prosseguindo então, versículo 6 ao 13, através da revista. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Se você prestar atenção na leitura do texto e sublinhar aqui algumas conjunções ou verbos, verifica comigo. E se você tem uma caneta, você pode sublinhar o versículo 6, está dizendo assim, buscai. No versículo 7, deixe-o. Olha aí, quando chega no versículo 8 em diante, nós temos conjunções explicativas. O versículo 8 inicia com porquê. No versículo 9, porquê. No versículo 10, porquê. No versículo 11, seria a mesma coisa, porque está dizendo assim, assim. Olha que maravilha. E no 12 volta a dizer, por quê? E no 13 vai dizer assim, em lugar, olha que maravilha. Nós temos aqui sempre Deus explicando e finalizando com um contraste. Olha, então isso significa que nós teremos, para o foco da nossa aula, nós vamos entender o seguinte, entender que Deus faz suas promessas para que experimentemos. Esse é o maior fator, um relacionamento mais próximo com Ele. Em outras palavras, nós entendemos que as promessas de Deus para o ser humano são muito necessárias, são importantes, porque fala do amanhã, fala do porvir, fala de expectativa. O ser humano vive de expectativa, o ser humano necessita de expectativa. É tão interessante isso, né? Agora, observe que
A gente, quando vai tratar de promessas, eu quero daqui a pouco falar algumas coisinhas, porque eu vou fazer uma mudança, uma pequena mudança. Aqui na minha introdução, eu vou fazer uma mudança na minha primeira aula de hoje. Por que eu vou fazer? Vou colocar na tela para você entender. Eu fiz uma alteração na ordem dos tópicos. Se você tiver com a sua revista aberta, você vai... Espero que você concorde comigo, porque eu entendo que eu preciso iniciar uma aula definindo o que eu vou dizer, esclarecendo o contexto daquilo que nós vamos abordar. Porque a primeira lição vai falar sobre as promessas de Deus, ou seja, de uma maneira mais genérica. Nas aulas seguintes, nós traremos assuntos específicos sobre a promessa de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a cura, enfim. Hoje o assunto é genérico, um assunto mais técnico, para fazer uma abordagem sobre o que é promessa, porque essa é a nossa aula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto 2 da lição, porque o ponto 2 da lição, ele já está dizendo que, olha, as promessas e seus fundamentos. Ou seja, inclusive, no subtópico primeiro, lá no finalzinho do subtópico primeiro, o comentarista está explicando, dando o conceito do que é promessa. Isso aonde? No segundo ponto, não é no primeiro ponto. Então, o segundo ponto está dizendo que as promessas e seus fundamentos. Ou seja, eu vou pegar o segundo ponto e vou passar ele para o primeiro. Então, vou lecionar, o meu primeiro ponto será a segunda lição. E o meu segundo ponto da minha ministração será o primeiro da lição. Agora, o terceiro ponto não vai mudar. Esse será o terceiro mesmo. Então, espero que você entenda isso. Se você concordar, então trabalhe dessa forma. Os meus slides serão dessa maneira. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, eu vou abordar, no início da minha aula, o que são promessas e como elas são fundamentadas. Ou seja, nós vamos definir isso. Outro detalhe, eu vou trabalhar com os textos no hebraico que o nosso comentarista não trouxe. Para quê? Para nos facilitar. Não estou querendo falar mal, denigrir o comentarista. Mas eu estou trazendo algo além para fundamentar o que é promessa, porque essa palavra promessa não existe na Bíblia. No hebraico e no grego não existe esse termo, promessa. Mas existem outros termos que, ao traduzir para o nosso idioma, significa promessa. E vocês vão ver como que isso não é difícil. Quem acompanha comigo as nossas aulas, os assuntos através dos grupos gestores e professores, eu coloquei lá. Ontem, e quem me acompanha pode observar, eu coloquei lá link de um estudo tratando sobre a etimologia da palavra. Tá? E aqui eu vou trazer um resumo sobre isso, mas lá está bem mais detalhado. Então, primeiro ponto, eu vou abordar o que são promessas e como elas se fundamentam, são fundamentadas na Bíblia. E aí, na sequência que eu vou voltar para o meu primeiro ponto, eu vou tratar sobre o convite de Deus, assim, ao sedento, para que ele possa desfrutar das suas bênçãos, que está aí no capítulo 55. E por fim, eu vou falar sobre os propósitos de Deus para as suas promessas, que é o último ponto da nossa lição. Então, acompanhe comigo agora o esboço da minha aula, por favor. O que eu vou tratar? Meu primeiro ponto, as promessas e seus fundamentos. Então, as promessas e seus fundamentos é o quê? É o segundo ponto da revista. Eu vou trazer ele na minha aula por primeiro. E o meu segundo ponto é o convite de Deus, que é o primeiro da revista. Vai ser o meu segundo. E o terceiro será o terceiro mesmo. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Amém, irmão? Então vamos juntos trabalhar aqui. Vamos iniciar então falando sobre as promessas e seus fundamentos. Primeiro, nós vamos trabalhar explicando sobre a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. Como é que essa palavra promessa, ela tem origem aonde? Eu não vou trabalhar com latim aqui, porque é mais simples, mas eu vou lidar no hebraico. Nós temos palavras no hebraico, você está acompanhando a tela, você vai ver que eu tenho 3 palavras aqui. 3 termos, seria assim melhor dizendo. Alar, Zabha
Berit. Você vai verificar que a palavra Allah, ela até é comum, os muçulmanos usam muito esse termo, né? Allah. O que significa a palavra Allah? Compromisso. O que é acertado, ou seja, aquilo que eu acertei com você, aquilo que nós definimos, aquilo que nós fizemos um compromisso, no hebraico é Allah. Ou seja, essa mesma palavra Allah, ela vem da raiz da palavra Elohim. Entenda que o termo Allah já vem de quem tem palavra e é fiel na sua palavra. Outro termo é Dabha. Dabha no hebraico refere-se ao ato e à palavra empenhada para a execução de um compromisso. Ou seja, se eu falei, está dito. Jesus fala isso lá no Sermão da Montanha. A palavra do servo do Senhor deve ser sim, sim, não, não. É isso aqui que refere o termo. Aí você vai falar comigo, mas o que tem a ver com promessa? Você vai ver que tem tudo a ver. Primeiro que a palavra promessa nem existe no grego nem no hebraico. Nós temos tradução para dar o significado para nós com esse termo, palavra promessa. Olha a outra palavra aí, berit. Berit é muito utilizada, é comum nas traduções. Por quê? A palavra berit significa o quê? Aliança, pacto. Já fica mais próximo agora para entender, não é isso? Olha, quando alguém faz uma aliança com a outra promessa, ele jura. Essa palavra é Allah. Então, através desse juramento, ou seja, ele está dando o que? A sua palavra, davá, ou dabá. Compreenda então agora o que significa essas palavras, ou seja, esses termos no hebraico. No hebraico, esses três termos têm um significado que os homens no passado, as pessoas no mundo antigo, eles tinham palavra. Porque eles havia dito, eles cumpriam. Se ele disse alguma palavra e fez juramento, mesmo que ele tome prejuízo, ele vai assumir o compromisso. É como, por isso que esses termos são trazidos para nós como se fosse uma promessa. Por isso é que, às vezes, hoje, quando nós usamos esse termo promessa, no conceito popular, no mundo moderno, de pessoas mentirosas, de pessoas que diz que vai fazer e não cumpre, então promessa ficou uma coisa, não, pobre. Olha, no meio político, o que mais se faz é o quê? Promessa. Eles prometem coisas que não podem cumprir atrás do voto. Olha, quando você faz uma promessa a uma criança, quando eu voltar, eu vou trazer para você uma bala, eu vou trazer um carrinho. Aquela criança, ela acredita piamente que você cumprirá a sua palavra. E ela vai te cobrar. Se você não puder cumprir a sua palavra, olha o que eu estou dizendo, não estou usando o termo promessa. Se você não puder cumprir a sua palavra com a criança, não diz. É melhor você não dizer. Porque se você prometer, você vai ter que cumprir com a criança. Ela vai te cobrar sempre. E outra coisa, ela não esquece. Entendeu o significado, então, da palavra? Essas palavras, esses termos que eu utilizei, Allah, Tabá e Barit, traduzindo, elas significam promessa. Então, vamos lá. Nós vamos lembrar de textos do Antigo Testamento, que eles estão lá, que foram traduzidos por promessa, para o nosso idioma. Abraão fez promessa com Eliezer, aquele damasceno, de que ele iria buscar uma noiva para o sorriso, ou seja, para Isaac. E ele teve que jurar, Eliezer, o damasceno, teve que jurar, colocando as mãos entre as coxas
Era como se fosse hoje o cumprimento de mão. E o Damasceno, ele foi para buscar a noiva. Tenha certeza que ele levaria aquela noiva para ele, em cima de todas as orientações dadas pelo seu Senhor para Abraão. Palavra dita seria palavra cumprida. Ele levaria, custar o que custasse, mas ele levaria uma noiva para o seu Senhor. Depois nós temos também Deus fazendo uma promessa, ou seja, Deus usando o que? O termo lá no hebraico é aliança. Tanto o que Abraão fez com o Damasceno, como Deus fez para com os homens, lá no capítulo 6. O que é? O arco-íris. Deus fez uma promessa, ou seja, uma aliança com a humanidade, de que ele nunca mais iria destruir a humanidade com água. Isso é uma aliança. Deus fez com a humanidade. Ou seja, todas as vezes que as pessoas olharem e virem aquele arco-íris, significa que Deus fez aliança com a humanidade. Aí nós vamos verificar em Números 23 e 19, esse texto de Números 23 e 19, ele é tão forte para nós, porque no passado as pessoas não tinham cartório lá no início para assinar nota promissória, assim, lá no início. Claro que depois passou a ter algumas formas que nós chamamos de promissórias e outros termos. Um contrato, né? Juramento, mas a palavra varia mais do que a escritura. Nós vamos encontrar então em Números 23 e 19 que as alianças feitas por Deus, ou seja, as promessas de Deus, não precisam de assinatura. Sabe por quê? Porque ele não é homem que minta. Olha, no mundo moderno, a nossa assinatura, apesar de termos até assinatura digital, mas elas não estão tendo valor, infelizmente. É claro que em todo tempo o homem foi falho. Mas quando nós olhamos para os termos que nós estamos tratando sobre eles, as escrituras, a raiz desses termos vem da palavra do próprio Deus, Elohim. O que é que vai dizer então Números 23 e 19? Olha aí, o Carlos sempre coloca na tela para vocês acompanharem. Na minha versão contemporânea diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De quê? Do que ele falou. Porque Deus é o quê? Imutável. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? Ou seja, o Senhor disse, vai acontecer. Olha, percebe outro entendimento em relação à promessa, sobre o termo promessa na Bíblia. A palavra, ela é o quê? É a verbalização de contrato assinado mentalmente. Não é porque eu escrevi no papel, não. Antes de eu escrever no papel, a minha palavra, ela foi o quê? Verbalizada. Eu concordo, eu aceito. Eu vou fazer isso. Vai deixar comigo. Ou seja, esse contrato, antes dele ser assinado em papel, coisa assim, ele está feito mentalmente. E aí eu vou trazer agora o conceito do termo promessa, que o nosso comentarista utiliza aqui no próprio primeiro subtópico, no finalzinho do subtópico, do ponto 2 da lição, né? Que é o meu ponto primeiro. O que está escrito aqui na própria revista? Promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se, olha aí, com alguém em relação com alguém ou em relação a alguma coisa. Então agora, eu estou utilizando o conceito dado pelo comentarista, verifica que eu trouxe o quê? Todo um aparato, uma abordagem, para você compreender, e utilizando textos das Escrituras, que Deus faz aliança. Então a palavra promessa, que está sendo feita promessa de Deus, lá no grego e hebraico, significa aliança. Ele disse, ele vai cumprir. Muito bem. Então, prosseguindo aqui, agora você pode acompanhar comigo na lição. Que é o ponto 2 da lição, mas o meu primeiro aqui. No nosso primeiro subtópico, nós vamos verificar aqui que as promessas de Deus, ela está o quê? As promessas estão contidas em todas as Escrituras.
Por exemplo, no Antigo Testamento, o Senhor já inicia fazendo promessa, não está na lição, mas eu acrescentei para ajudar. O Senhor faz promessa a quem é o casal, lá no Éden. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, Deus já fez uma promessa que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. É claro que Deus havia dito, antes deles pecarem, promessas, que eles seriam fecundos, que eles teriam filhos, que ele governaria a terra. Promessa também que Deus disse. Mas eu estou trazendo aqui o capítulo 3, versículo 15, que depois que eles pecaram, o que passa na cabeça de Adão e Eva? Nós perdemos tudo. Primeiro que perderam a comunhão com Deus. Mas Deus já faz uma promessa para o casal, dizendo que da semente da mulher. Ou seja, então teriam filhos, porque Deus já havia prometido a eles, antes do pecado, que eles iriam frutificar. Então, evidentemente que Eva já raciocinou, do meu ventre nascerá um que vai quebrar a maldição trazida pela serpente, ou seja, pelo diabo. Adão e Eva viveram pensando isso, que tanto é que a Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, vai dizer que eles tiveram filhos e filhas. Mas Deus deu a promessa para o casal. Mas demorou anos e milênios para que essa promessa viesse a cumprir. Claro, Adão nem pôde imaginar quando é que ela seria feita. E depois nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 12, eu não quero me delongar com os assuntos, com o texto, porque ele é muito conhecido, né, da igreja. O capítulo 12 de Gênesis, eu só vou buscar aqui porque ele é importante, porque essa promessa que Deus vai fazer com o seu amigo Abraão, amigo porque ele creu. Deus então fez o que? Promessa mais tarde a Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? No capítulo 12, nós temos Deus dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja que Deus dá ordem. Depois da ordem, ele dá a promessa. Da terra que te mostrarei. Expectativa. Olha a outra. Farei de ti uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Deus está dizendo que fará dele uma grande nação. Observe que Noé, quando a Bíblia vai dizer que Noé, ele viveu 350 anos depois do dilúvio. E quando você faz a conta, Abraão, ele tinha 58 anos de idade quando Noé morreu. Significa que existia o quê? Cerca de 350 e poucos anos, que havia acontecido dilúvio. Então, os filhos de Noé, netos de Noé, é que estavam expandindo a terra. E veja que Abraão já foi nascer lá em Ur, onde hoje, porque eles viviam ali no Cresto Crescente, ali acima entre o Eufrate e o Tigre. Lembre que Abraão estava onde? Lá no sul do Golfo Pérsico, que nós conhecemos hoje por Golfo Pérsico. Então veja que os filhos de Noé já estavam crescendo e chegando até lá. Canaã, toda aquela região. Presta atenção. Já que tinha nem 400 anos do dilúvio, que tinha acontecido o dilúvio, os povos estavam crescendo, desenvolvendo, nação daqui, nação dali, ou seja, povos. Então, quando Deus promete a Abraão, era um fato que estava ocorrendo naquele tempo. E Deus disse para ele, mais tarde, para que ele olhasse para cima e contasse as estrelas, ele não pôde contar. Deus disse para ele que assim seria o que viria dele. Olha o versículo 3. Abençoarei, promessa, aliança, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você entende isso? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para por aqui. Entenda que Deus, então, depois de dar ordem para Abraão, ele faz promessas
Ou seja, aliança. Entenda que a promessa de Deus é fiel para cumprir. É aliança. No Novo Testamento nós vamos encontrar o quê? As passagens já logo dos evangelhos, que as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento, começando lá em Adão, passando pelos profetas, passando por Noé, pelos profetas, etc., pelos reis, tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, então no Novo Testamento começa a acontecer o quê? O cumprimento da aliança que Deus havia feito lá das promessas, e acontece o quê? Na nova aliança com a pessoa de Jesus. Porque ele é fiel para cumprir a sua. Então Deus, ele realiza agora no Novo Testamento novas promessas. Promessas, ou seja, alianças que ele não havia dito e feito no passado. Em que os crentes, os fiéis, está lá Paulo falando em 1 Tessalonicenses 4, aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados, e os vivos terão corpos transformados. Quando? No arrebatamento da igreja. São novas promessas. E Deus fez essa aliança, e Ele é fiel para cumprir. Então isso significa que eu e você, hoje, estamos aguardando o quê? Essa promessa. De que a trombeta soará, e primeiro os mortos que estão no paraíso receberão um novo corpo. Eles estão lá no estado de espírito. Eles têm lá o que? Espírito e alma. Eles entendem tudo que está acontecendo. E nós aqui teremos um corpo transformados. Porque o nosso corpo não é dos céus. Por isso que quem está lá no paraíso também precisa de um novo corpo para estar aonde? Está no novo céu e nova terra. Que vai acontecer posteriormente, que nós estamos o quê? Aguardando. Cremos que tudo isso irá acontecer a partir do arrebatamento da igreja. Aí teremos o quê? O tribunal de Cristo, a boa do Cordeiro. Jesus descerá lá no Monte das Oliveiras junto com a igreja em glória. Haverá 1000 anos depois, novos céus, nova terra e assim o juízo final. Promessas. Entenda que a aliança de Deus, quando Deus faz aliança, não quer dizer que tem só bênção, não. Tem maldição. Porque quebrou a aliança com ele, tem maldição. Já começou com o pecado. Né? Então vamos caminhar aqui. Porque nós estamos tratando de bênçãos, né? As alianças como bênção. Na sequência, nós vamos verificar, partindo do capítulo, então, do 55, de Isaías, verificando que Deus, ele é infalível. Porque 23 e 19 de Número, nós vimos que Deus não muda. A imutabilidade de Deus é o quê? Um dos seus atributos incomunicável. Porque nós falhamos. Nós somos falíveis. Deus não. Deus é infalível. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Isaías 55, nós vamos verificar ali que Deus não falha em suas promessas. Ele está dizendo isso para o povo. E por essas promessas estão fundamentadas onde? Nos seus atributos incomunicáveis. Então, isso significa que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Se Deus é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, das coisas que vão acontecer. Por exemplo, Deus já viu o milênio acontecer. Deus já viu novos céus e nova terra. Deus já viu daqui a pouco o que eu não vi. Significa que Deus sabe se eu vou chegar em casa vivo ou não. Se você vai continuar me assistindo ou não. Porque Deus é onisciente. Na onisciência ele conhece todas as coisas. Com esse atributo, eu só sei dizer assim, que a única pessoa que consegue lidar com isso é Deus, que sabe de tudo que vai acontecer, ele já viu, e continua lidando no tempo presente nosso com aquilo. Coisa de Deus. Outro atributo dele, onipresença. Significa que Deus ele está presente em todos os lugares. Lugar que ele nunca viu falar e nem sei se existe. Deus está lá. Ou seja, é um atributo dele que é incomunicável, porque o homem não pode estar em todos os lugares. O homem não consegue ver, saber das coisas do amanhã. Outra coisa, ele é onipotente, é o
todo-poderoso. O diabo tem poder? Tem. Mas é extremamente limitado. E ele só vai até onde Deus permite, porque a soberania é de Deus. E também o diabo, né, que nós o chamamos hoje de diabo, ele é uma criatura que foi feita por Deus. Nós sabemos que ele, né, pecou e Deus o tirou da sua glória. Então isso mostra que nós não podemos estar em todo lugar, mas Deus pode. Nós não sabemos das coisas daqui a pouco, mas Deus pode. Enfim, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esses, imutável. Esses atributos dele são chamados de incomunicáveis. Por isso que Deus não falha, Deus não muda. E aí, por isso que nós temos Isaías 43:13, que está aqui na tela, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, antes que Deus falasse, haja luz, que está ali em Gênesis 1, né? Eu sou. Ele é eterno. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é soberano, é poderoso. Tudo está sobre o controle dele. Nada passa despercebido de Deus. Então aí nós temos para fechar, na minha aula, o meu primeiro ponto, né? Deus, as promessas e seus fundamentos, repetindo que é o ponto 2 da lição, mas que é o meu primeiro ponto. Então nós vamos fechar aqui com o terceiro subtópico, dizendo que Deus zela e vela também, né, por sua palavra. O versículo 11 de Isaías 55, porque é o texto em apreço, vai nos dizer o quê? Assim, porque já os textos lidos antes, há vários porquê. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, né, pelo contrário, fará o que me apraz e prosperará, ou seja, vai ter efeito, resultado, naquilo pela qual eu enviei. Isso significa o quê? O texto, então, está mostrando que a palavra de Deus sai dele e tem um propósito determinado para cumprir. E vai acontecer o quê? Está embasado o quê? Na sua fidelidade. Então, se ele disse que vai acontecer, vai mesmo. Ou seja, os relatos que nós temos nas Escrituras, ele disse que iria acontecer, hoje nós cremos que todas aquelas coisas aconteceram, né? Ele fez aliança com Abraão, com Israel, e fez aliança depois com Davi, perpetuamente com Israel. Aí Israel, né? Então Deus, o que acontece com ele? Ele mesmo garante o cumprimento das suas promessas, porque ele é infalível. Ele não precisa assinar em nada. Ele é infalível. Olha o que ele vai dizer em Jeremias, no capítulo 1, verso 11 e 12, que eu estou colocando na tela. Ele vai dizer assim, olha: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo a Jeremias assim. O que é que você está vendo, Jeremias? Então, ele disse: eu vejo uma amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, o que Deus está mostrando, que as coisas que ele apresentava para Jeremias, ele seria, na época, né, fiel para cumprir. Então, nós vamos, fechando o nosso primeiro ponto, como eu coloquei, e vamos agora iniciar no segundo, já que o segundo é o quê? É o primeiro ponto da revista. O que nós fizemos aqui no primeiro ponto? Classificamos, explicamos o que são promessas, etimologia da palavra, em que ela está fundamentada, as promessas, ou seja, as alianças de Deus. Então, a partir daí, eu vou trabalhar com o quê? Com o capítulo 55, os primeiros versículos. Já que eu sei o que é aliança e que Deus faz aliança, então, Deus faz o quê? Um convite a Israel. Um convite de Deus nos dias do profeta Isaías. Por causa de quê? Por causa do estado espiritual que estava Israel. Assim como Deus fez um convite a mim, por causa do estado espiritual que eu vivia. E Deus continua fazendo convite às pessoas: vinde a mim, vós cansais oprimidos de coração, porque eu vos aliviarei. Deus continua fazendo convite às pessoas. O capítulo 55
os versículos 1 ao 4, ou melhor, ao versículo 5, nós temos todo aquele texto que eu li para vocês, e Deus, então, ele está dirigindo, fazendo um convite ao povo de Israel. Já no verso 11, ele já está falando que vai fazer o que? Uma promessa de redenção, no verso 11. E aí, a sua promessa, ele vai dizendo isso, porque ele vai dizer com as pessoas ali no seu estado, ele vai dizendo assim, olha, você não tem dinheiro, pão, o produto do vosso trabalho, e tudo isso Deus vai dizer para ele assim, ó vós que tendes sedes, vinde as minhas águas, porque você não tem dinheiro para comprar, vinde e comprai, porque eu dou de graça. Deus está falando da graça dele para com a sua bondade, da pessoa de Jesus que ele estaria oferecendo posteriormente, mas também da mesma forma das benesses espirituais que o ser humano poderia ter. Mas desde que fosse obediente, e nós temos questões de condicionais, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Então, o versículo 11, então, do capítulo 55, vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Ou seja, tem propósito a palavra de Deus, tem determinação, e vai cumprir. Ou seja, é na veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. É na veracidade da palavra dele. Eu disse, então vou cumprir. Vamos lá. Veja que nesse convite de Deus ao povo, agora já que ele fez o convite, nós vamos verificar o versículo 6, que o comentarista então lida com o versículo 6 em diante, é preciso o quê? Buscar o Senhor. Ó, após o convite, está aí no versículo 6, ele apresenta um imperativo, um verbo imperativo, buscai. É o profeta que está falando. O profeta é o homem de Deus, é o pregador. É o homem que vai em busca do pecador. Ele tem a palavra de Deus, é o profeta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus é eterno, mas eu não. Amanhã eu poderia não encontrá-lo mais. Invocai-o enquanto está perto. Mas aí vem a pergunta, como é possível buscar o Senhor? Por meio da oração, de falar com Deus, buscar o Senhor. Por quê? E de que maneira? Através de um relacionamento sincero, porque Deus sabe que é o coração sincero. Para quê? Para que nós possamos ter respostas daquilo que nós precisamos, das coisas que nós necessitamos. Então nós buscamos o Senhor. Se eu estou sedento, se eu estou com sede, olha, o salmista, no Salmo 42, ele vai dizer que a alma dele anela, a minha alma anela o Senhor. Por que isso? Porque a alma do ser humano, ela veio de Deus. Aquele sopro que Deus fez nas narinas de Adão, a parte imaterial de Deus, a alma. Todo ser humano, pecador, por mais depravado que ele seja, a sua alma anela por Deus. Ela busca Deus, ela quer, porque ela sabe que ela sofrerá se o homem, por teu livre-arbítrio, não buscar o Senhor. E é exatamente através da busca ao Senhor é que vai vir o arrependimento. Veja que os versos 7, capítulo 7 de Mateus, lá no verso 7, versículo 8, nós vamos ver ali Jesus falando no Sermão da Montanha, claramente, ele ensinou as pessoas, sabe o quê? Que quem pede será dado. Ou seja, exatamente as expressões do capítulo 55 de Isaías. E quem busca, encontrará. E quem bate a porta será aberta. Palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, a aliança e a promessa será cumprida, a palavra do Senhor. E aí então a gente fecha o meu segundo ponto, que é o primeiro da lição, que é preciso vir o arrependimento, ou seja, metanoia, mudança de comportamento, mudança de direção, uma mudança mental de comportamento. Isso significa que na busca sincera a Deus, vai acontecer o quê?
O arrependimento por entender que preciso do perdão. É exatamente através do perdão que nós vamos encontrar a graça de Deus. Olha lá. São eles que vão nos mostrar o que nós vamos receber de Deus. É o arrependimento. Porque quando nós arrependemos dos nossos pecados, com sinceridade, nós teremos o perdão. É o arrependimento que nos faz perceber quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, que está em Isaías aí que nós lemos. Mas é depois do arrependimento, é depois de deixar a vida mundana de depravação, que nós passamos, aí o novo nascimento, ou seja, Jesus vai explicar isso para Nicodemos no capítulo 3 de João, registrado por João, que nós chamamos aqui no Novo Testamento de quê? De novo nascimento. É preciso nascer de novo. É com o novo nascimento é que nós vamos verificar que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. É por isso que o homem, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele então tem aquele encontro pessoal com Deus, ele passa a experimentar do gozo, do júbilo, do florescimento espiritual. É com o novo nascimento que ele vai fazer uma análise e perceber quem ele era e o que ele é hoje. Ele passa a ter asco, nojo da vida anterior. Sabe por quê? Porque precisa arrepender depois do convite. Olha que coisa interessante. Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram. Porque o homem no pecado, ele foge de Deus. Tanto é que Deus falou assim: Adão, onde estás? Adão vai dizer que ele viu que estava nu. É quem falou que você que estava nu, Adão? Ou seja, o ser humano, no sentido espiritual, diante de Deus, ele está nu. Ele precisa ser revestido da justiça de Deus, porque ele feriu a santidade de Deus e causou a ira de Deus, a ira santa de Deus. Por isso que todas as pessoas no pecado são bastardos, o filho da ira, o filho da desobediência de Deus. Efésios 2. Então o que Deus fez? Deu uma vestimenta para o casal, cobriu a nudez, simbolicamente ali. Significava que ele estava ali aplicando a justiça de Deus, porque causou a ira do Senhor. E aí nós vamos entendendo, já indo para o capítulo ponto 3 da nossa lição, que é o mesmo lá da lição, para a gente fechar, que nós vamos verificar tipos, né, de promessas de Deus, propósito para a gente fechar a nossa aula. Primeiro, nós vamos falar sobre alguns tipos de promessas. Primeiro dela é o quê? Promessas incondicionais. O que são promessas incondicionais? São as que independem da circunstância de tempo ou de atitude do destinatário, ou seja, da atitude para quem Deus direcionou a sua aliança. É incondicional. Depende do destinatário e nem do tempo. Vamos verificar como é que isso funciona. Nós vamos verificar então, em Isaías, por exemplo, capítulo 9, versículo 6, Deus prometeu, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, o prometido das nações, ele nasceria proveniente de uma virgem. A promessa de Deus. Ele prometeu que iria nascer de uma virgem. E aí, nasceu ou não nasceu? Nasceu de uma virgem, de uma jovem chamada Maria. E depois também, lá em Miqueias, Deus vai falar também com o profeta do local do nascimento. Promessa? Seria onde? Seria Efrata, Belém de Judá. A pequena Belém. O que acontece? O imperador romano, nos dias de Maria, estava de bucho, né, para dar à luz. Ele deu uma ordem em todo o império que a pessoa teria que fazer um censo. Aonde? Na cidade de origem. Quem foi para lá? José e Maria. A Maria estava grávida,
Por isso que ela teve que ir. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Ele foi registrado aonde? Em Belém. Ou seja, cumpriu o quê? A promessa de Deus dita cerca de 700 anos antes. Ou melhor, aqui não sei, 700, 450 anos mais ou menos. E disse ainda que ele chamaria Emanuel, Deus conosco. Olha, meu irmão, só que quando nós olhamos para isso, das promessas incondicionais, significa que ainda existem muitas outras promessas que são proféticas, são escatológicas, que ainda não se cumpriram, que estão por cumprir. Por exemplo, a ressurreição dos salvos, o arrebatamento da igreja, novos céus, nova terra, tudo isso está para acontecer. Isso então são promessas o quê? Incondicionais. Independem de mim, independem das pessoas. Então Jesus vai levar os salvos. Os salvos é um povo. Depende de mim. Depende, claro, de mim pessoalmente, do meu arrependimento. Mas que ele vai levar um povo, ele vai. Agora, qual outro tipo de promessa nós temos aqui? Promessas condicionais. O que são as promessas condicionais? Essa aqui depende das circunstâncias, vai depender. É promessa de Deus? Vai depender da circunstância, depende do tempo e depende da atitude da pessoa para cumprir ou não a promessa de Deus. Então vamos lá. Promessas da saúde que Deus prometeu. Jeová Nissi. Deus prometeu ao povo, mas observe, lá tem uma condição. O povo deveria ser obediente a Deus. Ele mandaria o quê? A chuva no tempo certo. As estações, elas viriam exatamente no tempo. Tudo dependeria de Israel. Da obediência deles. Então estava condicionado à obediência às ordens de Deus. A outra, existia o quê? Várias promessas condicionadas à obediência. Capítulo 28 de Deuteronômio. Lá está assim, olha. Se vós ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas atentardes para as palavras do Senhor, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aonde? Na cidade, no campo, na vossa amassadeira, os vossos filhos, nas crias dos vossos animais, tudo bênção. Dependeria, era uma condição de ouvir a voz do Senhor e ser obediente a Deus. Lá no versículo 14, me parece, ela está falando assim, mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não colocando em prática a sua palavra, desviando do caminho do Senhor, essas maldições virão sobre ti, na cidade, na vossa amassadeira, na cria dos vossos animais, virão pestes sobre vós. Então o versículo vai dizer assim, que em pleno meio-dia apalparão e não verão maldição. Por quê? Porque estão desobedientes ao Senhor. Então isso vai nos mostrar, também nos textos, para receber perdão de Deus, depende de quê? Em perdoar quem nos ofende. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, registrado por Mateus, ele foi muito claro naquela oração. Se vós não perdoardes as ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Então significa que quando uma pessoa ofende a mim, eu preciso ter o coração de Deus, eu tenho um novo nascimento, para perdoar as ofensas das pessoas. Porque Jesus perdoou as minhas ofensas. Jesus, quando estava lá na cruz, ele diz assim, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem. Quando alguém me ofende, automaticamente eu perdoar essa pessoa, para que eu seja perdoado por Deus. É uma condicional. E crente às vezes não presta atenção nisso. Está escrito. E quem falou foi Jesus. Vamos lá, para nós encerrarmos, é o terceiro subtópico nosso. Propósito das promessas. Há diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Primeiro, há a promessa de Deus de estabelecer uma aliança com o ser humano. Ou seja, então há diferentes formas de Deus estabelecer e cumprir suas promessas. Primeiro, ele já falou lá com Adão e Eva, no capítulo 1, dizendo
que nasceria deles, ou seja, eles seriam fecundos. Deus então fez os órgãos genitais do homem macho, da mulher fêmea, para que através do casamento homem e mulher tivesse filhos. Então ele estabeleceu uma aliança com o ser humano. E tem uns aí que estão querendo fazer diferente. Mas Deus fez essa aliança e tem gente quebrando ela. Segundo, Deus, olha o que Deus faz. Ele reconsidera o destino da raça humana, dando mais uma oportunidade ao ser humano por meio de quem? Do justo Noé. E a palavra Noé se escreve com letra maiúscula. Eu escrevi aqui um erro, Noé minúsculo, tá bom? Certo aí se você puder. Então Deus fez o que? Uma aliança de novo. Ele matou todo mundo por causa da depravação e fez uma aliança com Noé e a sua família. Em terceiro lugar, mostrar. É um outro tipo de promessa de Deus. Mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança com Abraão. Veja que ele fez uma aliança com o povo, assim, como parte de uma aliança com Abraão. E depois Deus vai fazer essa aliança seguidamente na pessoa de Jesus. Porque Paulo vai explicar que o primeiro Adão nasceu sem pecado e pecou. Mas o segundo Adão nasceu também sem pecado, mas não pecou. Então, meu irmão, nós vamos verificar agora aqui dessa forma. Um dos propósitos de Deus para fazer promessas e realizá-las tem a ver com o zelo de sua palavra. Ele zela pelo que ele disse. E outra coisa, dos propósitos das promessas de Deus é aprofundar o relacionamento dele conosco. Esse é um dos propósitos de Deus, claramente. E ao experimentar as promessas de Deus, nós temos certeza, deixa eu voltar aqui por favor, de gentileza. Ao experimentar as promessas de Deus, temos a certeza da inabalável de que Deus se relaciona conosco e que não estamos sozinhos no mundo. Ou seja, se Deus falou, Jesus falou claramente no final, quando ele ia ao céu, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim, meu irmão, eu concluo a minha aula. Eu fecho a minha aula nessa primeira lição nossa desse último trimestre do ano. E Deus é soberano e zela pela sua palavra. Ele é soberano. Por exemplo, vou dar uma paradinha aqui para entender uma questão condicional que está a soberania de Deus, que pode questionar uma hora sobre a questão de Jonas. Deus determinou a Jonas para que Jonas então fosse lá em Nínive pregar. Jonas não foi. O que Deus fez? Ele pecou, ele errou, fugiu da vontade de Deus. Deus deu liberdade ao homem. Só que Deus é soberano. Ele pode intervir muitas das vezes, e graças a Deus que Deus intervém. E tem muitos momentos que nós temos na Bíblia da intervenção de Deus, eu vou só citar aqui. Porque Deus, através da situação causada por Jonas, serviria para o futuro que Deus ia utilizar nas palavras de Jesus. O que acontece? Ele foi lançado, Jonas cometeu um suicídio. Ele foi lançado no mar porque ele não arrependeu dos seus pecados. E Deus levou um animal muito grande e engoliu Jonas. E ele, 3 dias depois, ele fala assim: quem dera eu poder estar no santo templo do Senhor para louvá-lo. Então ele arrependeu de sua situação e Deus o lança lá na praia. Depois ele tem que caminhar até lá na Assíria, ou seja, lá em Nínive. Ele caminhou quase 500 quilômetros para chegar lá depois. Lá em Nínive não tem mar. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus é soberano. Ele não aceitou. Mas Deus interviu, criou um meio para que Jonas pudesse entender e arrepender. Ele arrependeu, estava dentro do ventre daquele animal, daquele grande peixe. Arrependeu. Aí Deus o utilizou. Nos dias de Jesus, eles pediram a Jesus o quê? Um sinal. Jesus falou com ele assim: olha, eu não vou dar nenhum sinal, basta aquilo que aconteceu com Jonas, que 3 dias depois ele seria então morto e seria colocado em situações semelhantes ao que aconteceu com Jonas.
Então entende, irmão, que Deus é soberano, Ele vela pela sua palavra. E para encerrar, vivenciar e desfrutar das promessas de Deus são bênçãos. Mas também aproximar-se de Deus de um modo especial, tendo em mente que a nossa comunhão com Ele é muito mais importante. E Jesus, através da sua morte na cruz, Ele estabeleceu uma simbologia para a igreja, que é a Santa Ceia. E através, Ele diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso fala de comunhão, de relacionamento. E assim eu quero encerrar a minha aula, orando contigo, para que Deus possa nos abençoar nesse trimestre. Que sejamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, agradecido pela salvação e por esse ano, e dos 3 trimestres que nós tivemos, e agora por esse último trimestre, Pai. Eu oro a Ti pedindo Tua bênção pelos professores, superintendentes, coordenadores de todos os departamentos da Escola Dominical no Brasil e fora do Brasil, Pai. Nesses próximos 3 meses, que nós possamos ir à Tua casa, estudar em casa e conhecer as Tuas promessas, porque elas são fiéis. E através desse trimestre, Senhor, nós possamos nos relacionar melhor. Que eu e nós, como servos do Senhor, possamos nos relacionar melhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis a Ti, porque essa é a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Fique na paz, até a nossa próxima aula.